Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo. Eu sou Rutiana Sobrinho e a aula de hoje é sobre revel. Revel é um tipo de acabamento que a gente faz em decotes, cavas, cinturas, serve para colocar esse acabamento em saias, vestidos, calças, blusas. É um tipo de acabamento bem interessante para aprender e espero que você entenda tudo. Se ficar com alguma dúvida, fala para mim nos comentários, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje? Para fazer o revel, você pode fazer direto na modelagem ou fazer direto aqui na peça. Tanto um quanto o outro, eu aconselho que a peça já tenha sido provada e aprovada. Então, você faz a sua peça, faz toda a correção necessária nela, passa para modelagem, e aí você faz o molde do revel na modelagem aprovada. A mesma coisa aqui na peça. Você já tem que ter vestido, já tem que estar tudo certinho, porque se você fizer, por exemplo, uma peça e aí faz o revel, aí depois você resolve abaixar o decote, por exemplo. E aí, se você já tiver cortado o revel, o que vai acontecer é que seu revel vai ficar errado, não vai dar certo na sua peça. Então, já esteja com a peça provada e aprovada. Quando o molde do revel é feito direto na peça, o ideal é a peça já estar com os ombros fechados. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer acabamento de decote redondo. Vou deixar aqui em cima para você assistir. Lá eu mostro a peça já com os ombros fechados e aí você faz o acabamento do revel. No caso dessa peça aqui, é uma peça teste que eu usei para fazer aqui algum teste e estava até encostada aqui nas minhas coisas e aí eu resolvi fazer a finalização dela para usar em casa mesmo, que é um tecido que, acho que é um tecido de forro isso aqui. Eu não sei exatamente que tipo de tecido que é, mas ele é um tecido assim, com aparência de tecido de forro. Então, não é um tecido próprio para se usar uma peça. Eu já fiz até uma blusa com acabamento de forro com ele. E aí, nesse caso aqui, é uma peça que tem uma abertura aqui no centro costas e uma abertura no centro frente, que era até uma gota aqui, eu resolvi abrir e fazer um decote V. Então, eu vou colocar nessa peça uma alcinha aqui em cima. Nesse caso, eu vou manter aqui a peça aberta, os ombros não estão fechados ainda, porque o acabamento é independente aqui da alça. Mas no modo geral, a peça tem que estar com o ombro fechado, e aí você copia onde você quer aplicar o revel. No meu caso aqui, eu já tenho a parte das costas com acabamento, então não vou mexer aqui na parte das costas. Eu poderia fazer na frente, aqui, igual eu fiz nas costas. Eu peguei uma tira de tecido, você viu que eu costurei aqui de qualquer jeito, porque foi uma peça teste mesmo. Eu poderia fazer uma tirinha e virar para dentro. Mas aqui no meu caso, eu vou fazer ela um pouquinho maior, para te mostrar como fazer o acabamento do revel do decote, juntamente com o revel das cavas. Então, de modo geral, você vai copiar onde você quer aplicar o revel. Aqui nessa parte de cima do molde costas, eu vou aplicar uma tirinha de tecido aqui, de forma que depois eu possa amarrar aqui, ó, no centro costas. Então, não vou fazer um revel aqui, vou cortar uma tira reta, que não tem muita curvatura, e como eu falei, eu quero amarrar aqui, então vai dar certo desse jeito. Então, nessa parte aqui das costas, eu não vou copiar para fazer o revel, vou copiar somente aqui nas cavas. Já na frente, eu vou diminuir esse bico que está aqui, porque a minha alça que eu fiz agora, ela é um pouquinho larga, ó. Então, para esse bico que está aqui, vai ser ruim para aplicar aqui a alça. Então, eu vou cortar um pedaço reto aqui, só para facilitar na hora de pregar a alça. E vou copiar essa parte toda aqui do V e das cavas. Eu posicionei e alfinetei a parte da frente em cima aqui do papel, e como ela já está com margem de costura, eu vou simplesmente recortar a lateral
a cava, o V, a outra cava e a lateral. Se tiver posicionado de forma que sobre papel aqui em cima, tem que recortar também. Você pode desenhar e depois recortar, ou pode ir direto na peça e recortar aqui o papel. Se você quiser, você pode dobrar o tecido aqui ao meio da blusa, posicionar em cima do papel, copiar a parte aqui ou recortar, e aqui você vai cortar também. Então, você vai ficar somente com 1/4 do molde. Aí, na hora de posicionar o molde no tecido, essa parte aqui do molde vai ser colocado também na dobra do tecido, para você, quando cortar, vai sair uma peça inteira igual está essa daqui. O meu tecido aqui, ele é enviesado, então eu prefiro cortar dessa forma para o tecido ceder o tanto que tem que ceder e aí eu fazer o molde. A minha peça tem uma pence, então eu peguei um alfinete e dei um furo aqui no finalzinho da pence para marcar onde é o ápice do seio. Aí marquei aqui. Eu dobrei o molde ao meio e a alça então agora está para lá. E aqui é o centro-frente. Eu fiz o desenho do raio só para você ter uma referência, mas não precisa fazer esse desenho não. Fiz 2 marcações aqui no centro-frente da seguinte forma: encostei o esquadro aqui no centro-frente e no ápice do seio, e aí risquei ali. Desse ponto para baixo eu desci 4 centímetros. Agora eu vou fazer o desenho aqui do revel. Na marcação de baixo eu entrei reto uns 2 centímetros e agora eu vou fazer uma linha um pouco encurvada aqui para cima até chegar nesse ponto. Vou começar mais ou menos aqui do raio, depois eu faço para lá. Eu acrescentei mais 1 centímetro aqui, seguindo o formato da linha de cima, e vou cortar nessa linha de baixo com o molde dobrado. Bom, agora eu vou começar a fazer aqui o molde costas. Eu dobrei a peça ao meio e alfinetei ela todinha, encostando bem certinho a cava, as laterais e aqui nessa abertura que tem no meio. Como eu disse, essa peça, ela já estava pronta, que é uma peça teste que eu fiz, que eu nem me lembro para qual roupa que eu fiz esse teste, mas enfim, já estava pronto. Então, essa abertura aqui já está com acabamento, então não vou mexer. Se eu não tivesse feito esse acabamento aqui, o que eu ia fazer? Eu ia encostar o centro, costas numa reta, e aí ia copiar, e aí eu copiaria também essa abertura aqui, ó. Que pode ser feito também como eu fiz no molde frente, com ela aberto. Mas dá certo também fazer com ela dobrada. Aí eu iria dar o acabamento dessa abertura no revel. Mas como aqui o meu já tá pronto, então eu vou fazer somente a cava. Eu vou copiar essa parte de cima, a cava e a lateral. Eu alfinetei antes separado os 2 lados, né, da peça. E alfinetei, comecei a alfinetar e vou terminar aqui de alfinetar a peça no papel para não sair do lugar. E aí eu vou recortar aqui em volta. Já cortei aqui o molde e desse lado de cá eu só desenhei aqui próximo à abertura, só para você ter uma ideia do que eu vou fazer, porque eu não vou usar esse pedaço não. Então, desenhei ali, ó. E agora eu vou marcar a largura do revel, sendo que aqui na lateral tem que ser o mesmo tamanho da parte da frente. Ou eu posso também diminuir um pouco na parte da frente e fazer um pouco menor aqui, mas eu vou tentar fazer a mesma largura da parte da frente. Então, eu sei que aqui é o finalzinho da abertura. Eu vou marcar para dentro aqui uns 2 centímetros mais ou menos, para eu começar a riscar aqui
a largura do revel. Já fiz aqui as marcações para facilitar. Então, do desenho para dentro, da abertura aqui para dentro, eu entrei 2 centímetros. Medi quanto que tem desse ponto a esse, e aqui no meu caso tá dando 8 centímetros. Aí eu fiz algumas marcações de 8, até mais ou menos na reta aqui da curva. E aqui embaixo eu entrei 2 centímetros. E aí vou ligar esses pontos fazendo o desenho, fazendo o formato do desenho. Vou ligar a mão mesmo. Fiz o acréscimo de 1 centímetro, igual eu fiz no molde frente. Eu estou fazendo esse acréscimo porque eu estou criando o revel aqui junto com você. Eu não fiz um teste antes para saber se tá bom o tamanho. Então, eu dei esse acréscimo, porque se caso depois eu achar que tá muito largo, eu tenho para onde diminuir aqui. E aí, não corro o risco também de ficar estreito demais para o que eu quero. Bom, então, riscando aqui 1 centímetro, eu agora vou cortar aqui, ó. Se você quiser fazer dessa forma como eu fiz, mas não riscar aqui, então você pode, por exemplo, ao invés de 8, como eu coloquei, depois mais 1, já coloca o 9 centímetros, já conta com acréscimo na hora que você faz o risco. Eu fiz assim mesmo só para você entender. Bom, eu escrevi aqui lateral e aqui cava, porque é uma peça que eu posso correr o risco de pregar errado na hora que eu estiver montando. Fiz aqui também o risco do fio do tecido, e apesar da peça ser cortada no sentido enviesado, eu vou marcar essa parte aqui como cortado no fio reto. Então, eu peguei essa reta aqui, coloquei o esquadro aqui e risquei para cima o fio ali. Então, agora eu vou recortar aqui embaixo. Tem que colocar lateral frente com lateral costas e ver se estão na mesma altura. Meu molde aqui tá dando uma leve envergadura aqui pra dentro, porque na hora que eu posicionei no tecido aberto, ou mesmo dobrado, mas é porque a minha peça, ela tá cortada no viés, então o tecido ele cede um pouquinho. Como eu cortei rente a peça, eu não observei isso na hora do corte, mas aí depois, na hora que eu for cortar o revel, eu acerto aqui e deixo ele retinho. O importante aqui é a altura do revel, os dois tem que estar na mesma altura. A parte da frente, eu vou analisar na hora de colocar no tecido, mas provavelmente eu vou cortar no sentido enviesado. Aí, eu posso cortar com molde aberto ou com molde dobrado, mas aí eu te mostro na hora do corte. Eu marquei aqui no molde o sentido enviesado para te explicar como cortar o molde aberto no sentido do viés. Bom, aqui eu tenho a linha do centro-frente, que é o meio da peça. Eu risquei ela, e aí, a partir dela, eu tracei uma linha para cá, e o valor que você escolher aqui, você tem que colocar nos outros pontos. Então, digamos que você escolheu aí 4 centímetros, você coloca 4 daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Então, vai formar um quadrado exato. E aí, você vai traçar uma linha reta pegando nas quinas desse quadrado. Então, eu tenho uma quina aqui e outra aqui. Aí, eu traço uma linha reta. Posso fazer daqui para lá também. Então, marco essa quina e traço uma linha reta. E aí, eu vou utilizar uma dessas linhas para posicionar no viés. Eu já estou aqui com o molde aberto, em cima do tecido também aberto, ou seja, o tecido não está dobrado. E aqui eu tenho a orelha. Se você quiser cortar essa peça aberta assim, no sentido do fio, você vai marcar, medir da linha do centro-frente, que é essa linha aqui, vai medir dela aqui embaixo e dela aqui em cima até a orelha. Tem que dar o mesmo valor. Você vai movimentando o molde assim, ó, até encontrar o valor exato. Se você quiser cortar essa peça com ela com tecido dobrado no sentido do fio, e se você tiver o molde assim, ó, 1/4 do molde, né? Aí, você vai encostar essa parte aqui na dobra. Então, você vai dobrar o tecido para lá ou para cá, e a dobra vai ficar aqui nesse sentido, ó. E aí, você vai encostar essa parte aqui na dobra e vai fazer a mesma medição. Mede da dobra
até aqui a orelha, embaixo e em cima. E aí, você está posicionando a peça no sentido do fio reto. Agora, se você quiser cortar essa peça no sentido enviesado, com ele aberto assim, você vai posicionar uma dessas linhas, ou essa, no sentido aqui do fio. Vai ter que ficar paralelo ao fio. Então, eu vou começar com essa aqui, ó. Aí, eu posiciono o molde de jeito que o fio fique paralelo à orelha. O meu fio está aqui, ó, marcado. Então, eu tenho que medir aqui embaixo até a orelha, o mesmo valor tem que dar em cima até a orelha. Aí, da mesma forma, você vai posicionando o molde de jeito que fique no mesmo valor. Agora, se for essa linha aqui, você vai fazer assim. Ela tem que ficar também paralelo à orelha. E aí, você mede embaixo e mede em cima. Agora, se você vai usar 1/4 do molde e quer cortar o tecido enviesado com ele na dobra, você vai fazer da seguinte forma. Bom, aqui eu tenho a orelha, então o fio reto está nessa posição. E aqui eu tenho o fio atravessado. E aí, eu vou posicionar o tecido em forma de lenço, que a gente fala. Então, eu vou pegar essa ponta aqui e jogar para lá. Só que os dois lados, aqui e aqui, tem que ter a mesma medida. Vamos dizer que aqui tem 50, então tem que ter 50 aqui e 50 ali. Quando eu posicionar para lá, essas duas pontas tem que ter a mesma medida. Esses dois lados do tecido tem que ter a mesma medida. Aí, eu vou posicionar o molde, o centro-frente dele, aqui, ó, nessa dobra. Aí, eu tenho o tecido enviesado na peça. Coloquei a fita métrica em cima da beirada aqui do tecido para você conseguir visualizar melhor. Então, na hora de medir, você tem que medir daqui até a quina do tecido, até a pontinha ali, e da pontinha até o outro lado aqui, ó. E aí, tem que dar o mesmo valor. Se deu 50 daqui, aqui, tem que dar 50 daqui, aqui. Aí, você está colocando o tecido no viés pleno, que a gente fala. Está no viés posicionado correto. Eu já cortei aqui a parte da frente e coloquei ela no viés, como havia explicado. E também cortei um lado aqui da parte das costas, porque as costas eu vou ter que cortar 2 vezes. Então, eu cortei uma assim, posicionando no fio. E agora, eu tenho que virar o molde ao contrário, porque o tecido está aberto. Se ele tivesse dobrado, eu ia cortar ele uma vez só. Quando eu terminasse de cortar, eu ia ter 2 peças. Como o tecido está aberto, então, eu posicionei assim. E agora, eu vou virar assim, respeitando aqui o fio do tecido. Então, eu vou ajeitando de jeito que essa linha aqui fique paralelo à orelha, como eu expliquei anteriormente. E aí, eu posso virar assim, posso fazer assim, eu só não posso virar assim, ó, porque aí eu já cortei uma aqui, senão os dois saem para o mesmo lado. Então, vou posicionar ali direitinho e volto para mostrar. Eu já posicionei ali e também já cortei, então agora é só costurar. Eu já posicionei e alfinetei o revel da parte da frente, deixando o direito do revel com o direito da peça. Aqui dentro também já estão presas as alças, com a emenda da costura das alças voltado para cima, para quando virar a emenda ficar para baixo. E agora eu vou costurar aqui nas cavas, onde está presa ali as alças, e no decote. Aqui nas costas, eu também posicionei e alfinetei o revel direito com direito, colocando os lados certos, né? Cava com cava, lateral com lateral. E agora, eu vou costurar aqui nas cavas.
Eu já passei a costura nas cavas e retirei o excesso da margem de costura, deixei bem estreitinho a margem. E onde está arredondando, eu dei alguns piques para ajudar a não embolar na hora que jogar o tecido para lá. E aqui você tem a opção de passar a costura de segurança, que a gente chama, para o tecido não ficar voltando aqui para o lado direito. Essa costura você vai jogar o revel para cá e a margem que tá aqui embaixo joga pro lado do revel também. E aí passa uma costura bem na beiradinha, em cima da margem de costura até embaixo. No meu caso aqui, eu não vou fazer assim, porque é uma peça que eu nem vou sair com ela, vou utilizar em casa mesmo. E aí eu vou só dobrar assim, ó, e passar a costura aqui na beirada. Aqui na parte da frente, eu também já costurei em toda a volta. Retirei o excesso da margem de costura, dei piques nas partes arredondadas, principalmente aqui no final do decote, porque é onde costuma embolar bastante, então tem que dar bastante piques ali. E aqui, o ideal mesmo é fazer a costura de segurança que eu expliquei na parte das costas. Você abre o revel assim, joga a margem pro lado do revel e passa uma costura bem na beirada aqui. E nesse caso aqui, porque tem a alça, então não dá para contornar com essa costura em toda a volta. Aí tem que costurar só até onde der, até onde a máquina conseguir ir. E aí termina a costura aqui, aí começa aqui no decote, a mesma coisa. Vai costurar até onde conseguir. Faz a mesma coisa do lado de cá. E agora, costurada assim, é só revirar o tecido pro outro lado. Agora, eu juntei as laterais, lateral da frente com a lateral das costas. Inclusive, aqui na parte do revel. Abri o revel para cima, então aqui é o revel da frente, ó. Joguei ele para cima, fiz a mesma coisa com a parte das costas e alfinetei. Mas primeiro alfinetei aqui as costuras da emenda do revel com a peça. Alfinetei aqui, juntando frente e costas. Depois que coloca aqui o alfinete, aí distribui o alfinete em toda a extensão da peça. E aí eu vou costurar de cima até embaixo. Eu mudei os planos aqui. Ao invés de fazer a costura como eu havia explicado, costura reta e depois dado acabamento nas beiradas, eu preferi fazer aqui a costura francesa, que eu achei que ficou melhor, fica uma peça mais limpinha, eu gosto mais. Então, fiz a costura francesa nas laterais aqui da peça e também aqui no revel, na lateral do revel. Ele tava todo para cima, né, como eu havia explicado, e aí eu juntei as duas partes, frente e costas, e fiz a costura francesa. Depois eu abaixei o revel para cá, fiz a bainha em toda a volta dele, na beirada, e prendi ele aqui dentro, ó. Só juntar aqui por dentro, costura com costura, e passar uma costura aqui só na margem, sem pegar na peça. Aí ele fica preso aqui na lateral, para evitar de sair para fora da peça quando vestir. Na beirada aqui, eu passei costura em toda a volta. Eu já prendi as alças também. Não tô explicando detalhadamente, porque a ideia aqui é falar sobre o revel. Então, prendi toda a alça, passei costura em toda a volta, decote e cavas, e a frente ficou dessa forma. Agora, as costas eu poderia ter feito um pouquinho diferente, mas ficou dessa forma, então eu vou dar só uns pontinhos prendendo ela aqui, ó, no tecido, uns pontinhos bem visíveis. Ela está presa aqui na lateral, então ela não vai subir totalmente, mas vai correr o risco de subir um pouco para cá. Então eu vou prender aqui, ó, dando os pontinhos invisíveis. E eu poderia, depois que eu fiz, eu pensei que eu poderia ter feito ele até chegar aqui, ó. Mesmo sem mexer aqui no decote, que é o que eu não queria fazer, poderia ter chegado o tecido até aqui, ó, e dado uns pontinhos à mão aqui na beirada.
mas eu não fiz assim, então depois eu vou dar uns pontinhos aqui, pontinho invisível à mão aqui. A outra forma também era ter feito a peça inteira como na frente, só que aí eu teria que desmanchar aqui o acabamento. Teria até ficado melhor, mas eu tava com preguiça de mexer aqui no decote. Eu fiz dessa forma, não tem problema aqui pra mim, mas aí tô te dando as opções que aí você faz da forma que você achar mais viável aí. Então aqui em cima eu passei também a costura, ó, em toda a beirada, decote e cava. E aqui na beiradinha eu prendi uma fitinha para amarrar nas costas. Aqui embaixo eu fiz a bainha. E aí a peça ficou finalizada. Eu vou te mostrar no corpo como ficou. Que você ficou comigo aqui até o final. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like e, se possível, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Eu posto vídeo toda segunda-feira às 19h30. Bom, eu vou deixar para você meditar um versículo da Palavra de Deus. E eu vou ficar por aqui. Fica com Deus, até a próxima, tchau!